Sabe aquelas coisas que marcam a gente profundamente em determinados momentos da nossa vida? Eu tenho um que foi um momento em que eu estava com meu pai no 4º ano ainda da faculdade, caminhando nas ruas do Rio de Janeiro, e eu pedi para ele, falei, pai, me dá um livro de dermato. E aí ele me olhou e falou, filha, espera, termina a faculdade, quando você entrar na dermatologia eu te dou o livro. Falei, não, pai, eu quero esse livro agora, você pode me dar? A gente então entrou na livraria, ele comprou o livro que eu queria e ele fez uma dedicatória na contracapa do livro, que é uma das cartas favoritas que eu tenho aqui hoje, estampando a minha clínica. Essa carta do meu pai para mim, ela dizia que na visão dele, a pele e a alma eram congênitas, uma refletia a segunda. Que uma pele ruim refletia uma alma também descuidada e que estava ávida por carinho, por cuidados. E que assim também, ao contrário, uma pele bonita, tratada, viçosa, refletia uma alma bem cuidada. E é exatamente isso que eu pude comprovar a partir do momento que eu entrei para a especialização de dermatologia. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um sonho que era fazer dermatologia na Santa Casa do Rio de Janeiro. Entendam que eu nunca tinha frequentado aquele hospital. Eu era menina que vim do interior do Rio, que passei os últimos 2 anos da faculdade, o internato na capital, mas que eu não tinha acesso a esses hospitais maiores. Mas desde o início, o serviço de dermatologia Rubem Davi Azulay, dentro da Santa Casa do Rio de Janeiro, chamou muito a minha atenção e, para mim, era o lugar onde eu queria me especializar, era o que eu estava indo buscar relacionado à dermatologia. E alguns vão dizer que foi coincidência, outros vão dizer que foi a força do pensamento, mas logo que eu terminei a faculdade, foi uma das primeiras provas que eu prestei. E logo que eu passei, eu parei de fazer as outras provas e entrei para o serviço dos meus sonhos, que era o serviço de dermatologia Rubem Davi Azulay na Santa Casa. Ali, vivenciando a dermato todos os dias, porque finalmente eu estava vivendo o meu sonho que tinha sido plantado já há 8 anos. Finalmente eu estava vendo aquela plantinha começar a crescer e tomar corpo e tomar forma. A dermato, os dias que eu vivenciar a dermatologia de pele, corpo e alma, como eu vivenciei, foram enchendo o meu combustível para a minha vida profissional. Realmente era tudo o que eu buscava. E uma preocupação minha era que eu tivesse uma boa formação clínica na dermatologia. Ainda que os meus olhos brilhassem pela estética, ainda que desde a minha infância eu mostrasse que eu tinha uma aptidão pelos rostos bonitos, pelas simetrias, pelas projeções das formas, eu queria ter uma boa formação clínica. E foi isso que eu tive. Na Santa Casa foram 2 anos de dermatologia pura, integralmente. Eu vi os casos clínicos como hanseníase, as doenças sexualmente transmissíveis, os cânceres de pele, as doenças relacionadas às unhas, doença dos cabelos. Foram 2 anos estudando detalhes que hoje me fazem ser a profissional completa que eu sou. E como eu agradeço por ter tido uma boa formação lá atrás, porque eu nunca imaginaria que, apesar de escolher viver a dermatologia estética no meu consultório, na minha clínica todos os dias, a base e a formação de uma dermatologista integral consegue me dar condições de segurança minha com o meu paciente e dele comigo. Então hoje eu olho para trás e eu vejo a decisão que eu tomei nesse caminho tão intuitivo ao longo da minha vida, e eu vejo o quanto eu realmente fui guiada por algo maior para nunca escolher o caminho mais fácil, nem os atalhos que a vida também me oferecia. Apesar de ter escolhido um caminho longo, um caminho profundo, eu consigo hoje perceber que foi o melhor para mim. Dentro da dermatologia e dentro do serviço da Santa Casa, eu tive inúmeras possibilidades que eu sou imensamente grata. Eu fui convidada para escrever como colaboradora em 4 livros de grande renome de dermatologia nacional.
Eu fui convidada para ser uma tradutora de um tratado de dermatologia que também é uma obra referência para nós dermatologistas. Eu fui para congressos nacionais e internacionais, eu levei casos da Santa Casa para o mundo e eu fico extremamente feliz por todas as oportunidades que se abriram no meu caminho. Então, 2 anos depois que eu terminei a residência de dermatologia, veio a prova de título de especialista. Muitas pessoas não sabem nem imaginam a profundidade e a importância que é o título de especialista, porque mesmo que você faz a residência médica, que você se entrega 2 anos para vivenciar aquela especialidade, você ainda não é reconhecido como especialista. Então, todos nós temos que fazer essa prova que nos dá esse título, em que nós podemos nos intitular dermatologista, ou oftalmologista, ou enfim, seja qual for a especialização. E foi o momento, então, que a minha vida parou mais uma vez para estudar para essa prova, no final do 2º ano de dermato. Tem um fato muito curioso que eu não posso deixar de citar, que é sobre a Veja Rio, uma edição específica do estado do Rio de Janeiro que tinha chegado até minha mão durante ainda a faculdade. E a capa dessa Veja Rio, o nome era Doutores da Beleza. E a matéria dessa revista, ela falava como os dermatologistas que cuidavam das celebridades no Rio de Janeiro, quais eram os diferenciais deles, como é que era a consulta. E na capa estava a doutora Carla Sede, que eu olhei e falei, um dia eu vou trabalhar na equipe dessa dermatologista. Essa capa dessa revista ficou guardada comigo durante 3 anos e logo que eu terminei a especialização em dermato, eu bati na porta da clínica dela e falei, eu quero trabalhar aqui, sou médica, gostaria muito de fazer parte dessa equipe. E aí eles analisaram o meu currículo, viram que eu tinha feito na Santa Casa, mas faltava um elemento importante para eu fazer parte da equipe da doutora Carla, que era a prova de título de especialista. Então eles me falaram, eu olhei tudo aqui, eu vi que você fez dermato num lugar extremamente bom, extremamente concorrido, mas cadê o título de especialista? Eu falei, não acredito. Naquele momento, então, as portas se fecharam para mim, eles me pediram, quando você tiver o título de especialista, você volta. A prova de título de especialista seria só 5 meses depois da minha formatura de dermato. Então, por mais um momento na minha vida, eu tive que pausar todos os meus planos, paralisar a minha vida e ficar estudando com esse objetivo de passar nessa prova. Foram 5 meses de estudo focados na prova de título de especialista. Passei na prova, com muito orgulho eu exibo esse certificado de título de especialista que é tão importante para mim e que faz tanta diferença na minha formação profissional. Então eu voltei 5 meses depois na clínica da doutora Carla Sede, já com o título de especialista em mãos, e eu fui admitida para a equipe delas. Bom, trabalhar com a doutora Carla Sede durante 2 anos foi algo extremamente importante na minha trajetória profissional. Primeiro porque era uma clínica de ponta no Rio de Janeiro, ela é uma profissional maravilhosa e especialmente porque essa clínica contava com inúmeras tecnologias. Os lasers mais modernos que existiam, a doutora Carla tinha. Além de um atendimento também extremamente diferenciado com os seus pacientes. Então, durante esses 2 anos que eu fiz parte da equipe da doutora Carla, eu pude terminar de me moldar como profissional para um atendimento extremamente personalizado e extremamente refinado. Eu aprendi com ela coisas que nem a faculdade e nem a especialização me ensinou. E que realmente só alguém que lida com um público diferenciado conseguiria me lapidar para o mundo da dermatologia que me esperava em Cuiabá quando eu voltasse para cá.